Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, aqui do canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Intermunicipal de Jales, aqui da nossa região, do Noroeste Paulista, aqui bem pertinho já da divisa com Mato Grosso, Minas e Goiás. A região aqui bastante acolhedora, quente, né? Um calorzinho aqui bem intenso, né? Estamos com mais de 30 graus agora à noite aqui, mais uma região muito acolhedora, cujos corações têm sempre o prazer de receber a todos que por aqui vêm. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, neste Evangelho e Espiritismo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fazemos aí há alguns anos já, na segunda-feira, com toda a alegria, com toda a festa que o nosso coração fica quando estamos aqui juntos. Queremos abraçar a todos que estão chegando, aqueles que estão vindo aí para a nossa noite, deixarmos aqui convite para estar, então, conosco aqui, nos abraçando, e também a nossa gratidão aqui antecipada à Web Rádio Deus Conosco, e a Web Rádio Fraternidade, que nos transmite nesta noite também, levando a outros corações esse momento também que nos dá muito prazer. E festivamente também nesta noite, recebendo mais uma vez aqui, dois corações queridos, que já são amigos desse canal, estão conosco aqui na USE, né? Nosso querido Geraldo Campetti e o Max Lânio, né? Também, ambos colaboradores da FEB. E o Geraldo é vice-presidente da FEB, está conosco aqui, ele que foi um dos estimuladores aí, também um dos que nos inspiraram a esse momento aqui. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa noite, querido amigo e irmão Davi, boa noite, amigo e irmão Max, uma satisfação estarmos juntos aqui, com o Osmar aí na técnica, e todos vocês que estão chegando já nos comentários, né, no chat, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa ter aí esses minutinhos de Evangelho e de Espiritismo, bastante assim, elucidativos, né, e consoladores para todos nós. Obrigado, Geraldo, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Max, também, a nossa alegria de tê-lo aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, Davi, boa noite, Geraldo, boa noite a todas as amigas e amigos. O Osmar que está aí no nosso apoio aí, não sendo visto, mas sem ele nós não estaríamos vistos também, né? Então, muito obrigado aí ao nosso querido Osmar por nos ajudar. E a todos que estão conosco, convidamos aí a refletirmos sobre o Evangelho, porque é através da reflexão que a gente começa a sentir esse Evangelho e finalmente começa a vivê-lo, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse maravilhoso momento. Obrigado, Max, é sempre um grande prazer também tê-lo conosco aqui nas reflexões, né? Esse trabalho aqui de organização que é feito pela Célia, nossa querida Célia, que está sempre aí atenta a esse momento, ela é bastante preocupada, atenta, fazendo os convites aí para os amigos queridos estarem aqui conosco, né? Nossa gratidão também ao Osmar ali, que é o nosso piloto aqui da noite, né? Senão esse voo não seria possível, com ele aí, né? Pilotando a nossa aeronave desta noite aqui. E vamos então à prece, né? Gostaríamos de pedir então ao nosso querido Max que fizesse a prece de abertura, para a gente poder iniciar esse momento aí sob a égide amorosa dos amigos queridos, né?
Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, pela bênção de mais um dia que nos foi concedido, pelas experiências que hoje faceamos, agradecer por tudo que temos recebido, não nos tem faltado nada de que necessitamos para cumprir nossos deveres diante da vida. Agradecer, sobretudo, por esse momento nobre que aqui nos encontramos realizando, oportunidade ímpar de conhecer o Evangelho à luz do Espiritismo, a fim de que renovemos nossas íntimas concepções para que o nosso seja o proceder do Divino Mestre. Nós rogamos aos benfeitores que cuidem de nós, que nos inspirem, nos amparem a todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho, a fim de que ele seja profícuo e rico em alegrias e aprendizados. Que assim seja. Muito bom, envolvidos agora então pelo clima da prece, que nos ligou mais estreitamente ao plano espiritual, né, a Jesus, nosso mestre querido. Passamos então a coordenação ao nosso querido Geraldo, para que ele nos conduza nesta noite. Com muita alegria, Davi. Muito obrigado, Max. Queridas e queridos, nós vamos começar com uma pergunta que, olha só, a gente vai estar aí trazendo também com a participação da Rádio Fraternidade e também da Deus Conosco, né, o Osmar colocar para nós, que a pergunta é o seguinte: qual era a religião de Jesus? Então a resposta vocês vão dar, por favor. A pergunta está aí: qual era a religião de Jesus? E nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos recomeçando agora no capítulo 1, que a gente está dando continuidade aí já há algumas semanas, e a gente está nesse capítulo belíssimo que é Não Vim Destruir a Lei. Lembrando que o Evangelho é o roteiro de nossas vidas, não é isso? E o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança, né, Max? É uma bênção. Então a gente vai ver o item de número 5, 6 e 7 nesse nosso encontro, né, desse Evangelho e Espiritismo de hoje, porque a gente já falou sobre o Cristo no item 3, não é isso? E no item 4 também. E antes, no item 1 e 2, na verdade 2, né, foi falado sobre Moisés. Então nós estamos aí nessa travessia da praticamente as 3 revelações, Moisés, o Cristo, e agora dos itens 5 ao 7 desse capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o Espiritismo. Então, o que tem para nos apresentar sobre o Espiritismo? Allan Kardec aqui ainda antecedendo as chamadas Instruções dos Espíritos. Esse capítulo é interessantíssimo. Vocês que têm o Evangelho em mão, podem aí acompanhar, por favor, podem seguir na leitura. Eu vou pedir ao querido Davi para fazer o item 5 para nós, Davi, com a leitura e as explicações, por gentileza. Max, fica à vontade para também participar aí, por favor. Bom, Geraldo, vamos começar então aqui o Espiritismo, né, no seu item 5 aqui, né, quinto item. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal, e nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, e então, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico, do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, sobretudo, né, a doutrina espírita vem trazer para a gente aí já nesse início de entendimento aqui, né, aí a questão de ser uma revelação. Então, a doutrina espírita é uma revelação. Então, ela é a terceira revelação, né? Aqui já o Kardec vai colocando para nós que ele é uma revelação. E ele não revela por um pensamento do Kardec, né? Não é ele que tira da sua cabeça, né? Ele mostra aqui por provas irrecusáveis, ou seja,
As pessoas podem não crer, mas teriam que apresentar uma outra tese que fosse mais convincente, que mostrasse a verdade, como a tese espírita mostra as realidades da vida, como é apresentada a existência e a natureza do mundo espiritual. Ao contrário do que foi dito ao longo dos séculos, né, o homem prossegue lúcido, ativo, vivo, né, não há morte, não há limitação alguma para o espírito, eu não sei as circunstâncias que o próprio espírito coloca para si, as limitações, mas a vida prossegue, ela prossegue intensamente, né, e não tem nada de sobrenatural entre esses dois mundos, né, não há nada de que a gente não possa compreender e que não esteja dentro das leis naturais da vida. O sobrenatural é uma coisa que estaria fora da lei, né, é uma coisa que o homem não pode explicar, que estaria fora da lei, mas a doutrina espírita torna tudo dentro da lei. Então, tudo faz parte da lei divina, muito bem explicada, muito bem comentada por Allan Kardec, né, na doutrina, para que nós tenhamos uma fé raciocinada, uma fé viva, né, não mais uma fé mística que a gente crê porque tem que crer, né, não, a gente acredita porque tem que acreditar. Não, o Kardec faz por essas provas irrecusáveis esse entendimento. E mostra, então, né, tudo aquilo a que o Cristo fez alusão, tudo aquilo que ele falou, e que agora o Espiritismo vem descortinar, ele vem tirar o véu e explicar o sentido, né, de toda a mensagem, de tudo aquilo que Jesus verdadeiramente desejou nos ensinar. Então, ele é a chave, né, como nós compreendemos, a chave que explica tudo com facilidade em relação àquilo que nós não podíamos compreender. Faltava uma chave, né? Tínhamos o conhecimento, mas não tínhamos a chave para entendê-lo. E o Kardec vem e nos dá a chave para esse entendimento. Então, o Kardec é essa chave. São os meus comentários iniciais aí. Jesus a porta, Kardec a chave, né? Olha lá, já diz Emmanuel, né? É interessante. O Max, lá no primeiro capítulo de A Gênese, a gente vê o caráter da revelação espírita, não é isso? E Kardec nos explica didaticamente que só há revelação quando há verdade. Então, só a verdade é revelada, não é? E aí a gente vai aprender que o Espiritismo, na sua essência já, ele é progressista porque ele vai gradativamente apresentando para nós essa verdade que vai sendo revelada, vai sendo mostrada, não é? E a verdade, segundo Emmanuel lá no Consolador, é a essência da vida imortal. Pergunta aqui para você desse item 5 ainda. Por que boa parte dos ensinos de Jesus não eram entendidos à época pelos homens? E diria até hoje, Max, ainda continuam muitos deles ininteligíveis para boa parte da humanidade. Geraldo, exatamente a falta dessa chave de compreensão, né? Que a gente só foi obter quando nós conhecemos a essência da vida naqueles princípios que Allan Kardec estatuiu a partir das observações, né? Por exemplo, a lei de reencarnação, como foi dito, lei. É uma lei. Se você tem consciência dela ou não tem, isso é outra história, mas é uma lei que, apesar de você, ela está aí. Então, quer dizer, no momento em que você toma conhecimento disso e você passa a se orientar por essa lei, por exemplo, você tem um poder de abrangência, de compreensão que se amplia absurdamente. Por exemplo, como é que eu vou explicar uma passagem quando Jesus diz para cortar a mão se a mão for motivo de escândalo? Para uma pessoa que não conhece a lei de reencarnação, de duas uma. Ou aquilo parece insensato, Jesus não sabe o que está falando, poderá dizer de forma arrojada essa pessoa, ou ele pode dizer que cortar a mão é como fazem em alguns países do Oriente quando alguém rouba. Literalmente amputa a mão da pessoa, quer dizer, é a visão literal daquilo que está na Escritura. O que é um perigo grande para todos nós, porque nós vamos ser orientados por um caminho que nos leva à perdição e jamais à luz, né, como nós devemos. Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, esta lei da reencarnação, e junto com a lei de causa e efeito, nós entendemos que numa outra encarnação vamos ter alguns impedimentos nesse ou naquele órgão que nós utilizamos deliberadamente para fins que não fossem os fins do bem, os fins da lei de justiça, de amor e caridade. Logo, isso faz um sentido tremendo. Para a gente poder exemplificar isso de maneira clássica, vamos lembrar do livro Memórias de um Suicida,
quando nós temos aquele suicida, se não me falha a memória, era o Silveira, não tenho, já faz algum tempo que eu estudei, mas não me recordo o nome certinho, eu acho que é o Silveira, assim, ou é o outro que não me recordo. Eu sei que ele era casado e acabou tendo um amante, que era paralela ao casamento, mas a amante o traiu, como se a amante fosse dele, né? E a amante o traiu e ele não conseguiu viver com isso. O que ele fez? Ele a enforcou usando as mãos, né? Então, ele utilizou as mãos para o escândalo. E depois ainda usou o caibro da própria casinha que tinha lá em Portugal e cometeu o autocídio em seguida, né? Aí nós vamos ver, acompanhar a história dele lá no mundo espiritual, depois que ele é recolhido naquele ambiente que é uma casa correcional, né, Instituto Correcional Servos de Maria, e lá nós vamos ver o progresso de evolução dele e a tomada de consciência do que ele tinha feito. Pouco antes de encarnar, aqueles que estudaram o livro vão se lembrar, ele mesmo já não consegue ver mais as mãos no perispírito. Os amigos ainda veem. Aproximando um pouco mais da encarnação, nem os amigos mais veem a mão, as mãos dele no corpo perispiritual dele. E quando ele vai ser visitado depois de encarnado, alguns anos depois, era uma criancinha, que é exatamente com as mãos amputadas. Isso só foi possível ser entendido, porque senão fica parecendo, nossa, como é que Deus pode ser injusto com a criancinha dessa idade? Quer dizer, torna a coisa totalmente insensata quando você não tem essas bases que a revelação de nosso Pai Celestial, através do Espiritismo, trouxe. Mas é importante lembrar, né, Geraldo, que essa revelação ela não foi passiva, né? Houve, como Kardec foi, provas irrecusáveis. Ele testou, ele fez várias abordagens, ele colocou espíritos em perguntas diferentes, com mesmos teores, para ver se eles não se equivocavam. Enfim, uma habilidade impressionante que Allan Kardec demonstrou para poder trazer à lume essa doutrina que hoje é um roteiro seguro para os nossos passos, né, gente? Verdade, né? Como o Davi estava falando, não é uma coisa que saiu, evidentemente, nessa teoria, essa doutrina da cabeça de Kardec. Por isso que a doutrina é dos espíritos, constitui-se, portanto, numa revelação. A revelação da verdade, a revelação da caridade, do amor em ação, não é? É interessante aqui, nós vemos, assim, no aprendizado do Espiritismo, que a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra tem ali a sua simbologia, mas o Espiritismo resgata da palavra, do vocábulo, o seu sentido, o seu significado. Assim como do texto, muitas vezes nebuloso, o contexto, como esse agora que o Max explica. Pela lei de causa e efeito, pelo tempo, pela reencarnação, a gente vê, para além da justiça de Deus, a misericórdia paternal sendo aplicada, com todo o amor, para que a gente possa ser resgatado, né, de nossas deficiências e seguirmos o curso da evolução que o Espiritismo nos traz também como uma lei. Como o Marx falou, a gente pode acreditar ou não acreditar, mas nós vamos evoluir mais cedo ou mais tarde, porque é uma lei da natureza. Olha, a pergunta aí, né, que está sendo trazida, qual era a religião de Jesus? Alguns já responderam, vocês podem continuar respondendo, daqui a pouquinho a gente vai trazer a participação de vocês. Vamos para o item 6. Aí, Davi, você vai retomar o item 6, querido, que... não é? Por favor, você começa aí a leitura e a explicação para nós desse item maravilhoso também. Vamos lá, né? A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e o do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, como nós tínhamos dito lá na primeira parte, né, no item 5, o Espiritismo é a terceira revelação, né? E ele não está personificado em ninguém, como muita gente diz. Por isso que a palavra, embora
embora se fale, a gente já ouviu, e às vezes até inadvertidamente a gente fala também, kardecismo, né? A gente fala, o kardecismo, né? Na verdade, não existe o kardecismo, porque o Kardec mesmo, se ele quisesse fundar uma doutrina, ele próprio, ele teria colocado o nome dele. Para que ele ia usar um pseudônimo, justamente para se ocultar e deixar o mérito, né, para os espíritos, que são os autores da obra, e não ele. Ele mesmo sempre diz, mesmo quando ele faz os apontamentos, esses apontamentos ele faz baseados nos estudos que ele fez do que ele recebeu dos espíritos. Não são coisas da cabeça dele. Foram milhares de anotações, né, que ele recebia mensagens de vários lugares do mundo. Ele estava, por exemplo, desenvolvendo um determinado assunto, chegava material, chegavam informações sobre aquele assunto de vários lugares, né? E ele funda, então, também a Revista Espírita, que é uma tribuna livre, onde ele recebia as cartas, comentava, e muitas coisas da própria Revista Espírita estão na própria obra, né, básica, como tendo sido feita ali por ele essa seleção, esse filtro, né, para a melhor ideia ir para a obra básica, né, mas não está personificada nele. Ele fala, são as vozes do céu, ou seja, né, não veio do alto, veio da divindade, né, não dele próprio, né. E o Espírito de Verdade é que coordenou todo esse trabalho, né, enviando as ideias, os conhecimentos, os conceitos que o Kardec apenas organizou. Ele próprio diz que apenas organizou de uma maneira didática, de uma maneira metódica, de uma maneira sábia, né, porque ele era um grande pensador, ele era um das maiores mentes que a França já teve na educação da sua época, tendo livros escritos por ele na área da educação, né, que vige na França algumas coisas até hoje, dentro da própria gramática francesa e tal. Então, o Kardec não era, como muitos dizem, né, eu li numa revista uma vez, de uma outra religião, dizendo que Allan Kardec era um alucinado, que morreu louco, e que era uma pessoa medíocre, que não tinha conhecimento de nada, que juntou informações daqui e dali e fez uma obra mirabolante para convencer as pessoas. Ou seja, não conhece a personalidade do codificador, não sabe quem ele é, não teve o trabalho de fazer uma pesquisa, porque se a gente fizer uma pesquisa por inteligência, a gente vai descobrir que a pessoa não é o que nós estamos querendo falar dele, né? Então, e ele poderia ter usado o nome dele. Ele disse, não vou usar meu nome, não é minha a doutrina, né? Ele simplesmente organizou essa doutrina. Essa é minhas palavras iniciais aí. Muito bem. Ele foi o materializador, né, da doutrina aqui na Terra, mas que vem da revelação da espiritualidade superior mesmo. Olha, Max, há uma curiosidade aqui que a gente vê, né? A primeira revelação da justiça personificada em Moisés, a segunda, não é, do amor personificada no Cristo, e a terceira, da verdade, não está personificada, não é? É realmente essa coletividade. E aqui tem uma curiosidade, é o seguinte, quando Kardec publica uma das edições do Livro dos Médiuns, ele lança nas páginas finais, e eram geralmente assim brochuras, né, os livros não eram volumosos de um modo geral, porque era um tamanho um pouquinho maior, e aí a gente vê a cor que tinha, era mais ou menos como esse que está aí dividindo a nossa tela. Não sei se vocês estão vendo bem, parece um verdinho meio claro. Vocês estão vendo aí também, o pessoal que está acompanhando? Era a brochura mais ou menos nessa cor. E ao final, geralmente na quarta página, assim, se fazia divulgação de livros. Sabe? Era uma espécie de um catálogo anunciando ali o que seria publicado. E no Livro dos Médiuns, anterior, portanto, ao próprio livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi anunciado que viria uma obra né, exatamente para trazer o aspecto moral, né, do Cristo e tal, as virtudes, que seriam as vozes dos céus. Então o título previsto inicialmente seria Vozes dos Céus. Olha que interessante, exatamente o título que está aqui, né, em itálico, na leitura do item 6 que o Davi fez e explicou. Mas depois, né, acabou saindo como imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na edição de 1864, que foi a primeira edição, e a partir da segunda muda o título. Em 1865 sai a segunda edição de o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, só que já com esse título, mudou apenas o título. E a terceira edição de 66 aí muda não, né, mantém o título o Evangelho segundo o Espiritismo e a estrutura da obra, de fato, ela é então recomposta, né, acrescentada em alguns capítulos, enfim. Hein, Max, é bem interessante, não é? A gente podia aqui partir agora, antes de ir para o item 7. Você tem algum comentário, Max, sobre o item 6, por gentileza?
Só reforçando o que o Davi falou, o próprio Kardec, né, teve a humildade de dizer isso lá no livro que é o Espiritismo. Ele chega a dizer assim, ó, transcrito aqui: disse a filosofia de Platão, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec, e isto felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade. Este livro foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Isso já está nos prolegômenos, né, do livro dos Espíritos. Então veja que o próprio Kardec, como bem ressaltou Davi, ele se coloca na posição de aquele que foi, vamos dizer assim, uma pessoa importantíssima para que essa obra viesse a ser materializada, mas ele compreende que os pensamentos eram de lá e que ele assimilava muito rápido, era como se fosse dele mesmo, né? Porque a apreensão dos pensamentos, a capacidade de raciocinar rápido e acompanhar esse pensamento é impressionante. Allan Kardec é um gênio, né? A gente não tem a menor dúvida disso. Então, assim, ele foi a pessoa certa. E é lógico, ele seguiu o conselho de Jesus, ele abaixou para que a obra se eleve. Mas a gente sabe o valor de Kardec atrás dessa obra, gente. Nós não podemos jamais considerar isso, o quanto esse ser foi importante para que esse edifício doutrinário que ele construiu estivesse hoje disponível e inabalável, gente. Olha o tempo que já passou, o edifício continua inabalado. É impressionante. O Geraldo acabou de falar agora sobre as 3 edições do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar que esse Evangelho segundo o Espiritismo, dos 4 livros, melhor, dos 5 livros do Pentateuco, ele foi o único que não foi escrito em Paris. Ele foi escrito na Vila Segur e lá na outra Saint Adresse, que é o lugar onde Kardec costumava passar os seus dias também de repouso, inclusive por orientação médica às vezes. Por que isso? Os espíritos acabaram dizendo, isso está lá em Obras Póstumas, para quem quiser se aprofundar. Lá eles vão dizer que a psicosfera de Paris, naquela época, ela estava extremamente quente, vamos dizer assim, ela estava extremamente efusiva, cheia de ideia de todas. Era a cidade das luzes, né, gente? É claro. Então não tinha nada de errado, não. Era o momento da cidade. Ela representava uma mudança para a humanidade. O que os espíritos fizeram? Esse tipo de psicosfera vai atrapalhar, descer obra de tão alto quilate, né? E o que fizeram? Fizeram Kardec descer 600 quilômetros para sul e depois subir 200 quilômetros mais ou menos a nordeste para poder ir ficar em paz naquela ambiência, né? E aí sim desceu a obra que, gente, com todo respeito, não é por acaso, né, Geraldo, que é a mais vendida do Pentateuco, né? Porque ela consola, ela esclarece, ela nos aproxima do Cristo. É uma obra que realmente é incomparável. Mas sim, Geraldo, eu acho que esse é o momento chave que esse item traz, né? Nós temos que saber que Kardec e essa obra, eles se equivalem no valor, né? No poder que essa obra impacta sobre nós. Verdade. E ele deixa claro, né, que no trabalho humano ele é o organizador, o compilador, o sistematizador. Por isso é o codificador. O codificador é que organiza, que sistematiza, não é? Exatamente, que coordena um trabalho. Agora, a origem da informação, a autoria intelectual é da espiritualidade, não é? Então Kardec faz um trabalho maravilhoso, que também é um trabalho intelectual, mas de organização, juntando, compilando essas informações. E em alguns casos ele escreve, né, depois do desenvolvimento, que os espíritos vêm explicar, e às vezes ele faz uns adendos, como as notas que tem no livro dos espíritos são eminentemente didáticas, não é? Porque ele já tinha informações da própria revista espírita, como o Davi falou, que foi um laboratório, e dali muitas coisas saíram depois para dar base efetiva, né? Sobretudo do livro dos médiuns, da segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi a definitiva em 1860, porque foi em 58 que surgiu a Revista Espírita, como o Davi falou. E o Livro dos Espíritos surge em 57, depois da segunda edição definitiva em 1860. E o Livro dos Médiuns já é de 61, o Evangelho de 64, né? O Céu e o Inferno de 65 e a Gênesis já em 68. Que foi a obra que Kardec mais escreveu, no caso, né, a Gênesis. Mas olha, vamos trazer a participação aí dos nossos queridos amigos que compõem aí, né, constitui o quarto integrante desta sala virtual. A pergunta: qual era então a religião de Jesus? Vamos ver algumas respostas. Davi, começa com a Juscelma aí, por favor.
A Juscelma diz assim: eu acho que Jesus não tinha uma religião, pois ele pregava sobre as leis do Pai. Teoricamente não, mas Jesus nasceu, né, num contexto que a gente vai ver agora, não vou responder também. Ele nasce dentro de uma tradição, né? Jesus nasceu dentro de uma tradição de um povo, né? Nós vamos ver aqui agora daqui a pouco. Isso, por favor, aí o José Geraldo, Max. A religião de Jesus é o amor a Deus e ao próximo, sendo o servidor de todos. Obviamente, essa é a expressão maior, né, da vivência do amor entre nós, né? E ele, como o título do capítulo que nós estamos estudando diz, ele não veio destruir a lei, né? Então, na verdade, a lei já existia, mas ela estava mal interpretada, né? Muitos poucos tinham olhos de ver, como ele mesmo costumava dizer, e obviamente que precisava de alguém trazer luzes, né? E ele era a luz do mundo, e essa luz se fez entre nós de maneira resplandecente, e até hoje o mundo é dividido entre ele e depois dele, né? Porque realmente é uma luz magnífica. Eu sou a luz do mundo, né? Olha, a Célia traz para nós aí judaísmo. Então você explica, Davi, por favor, né, o contexto histórico e tal, né? Jesus, né, ele nasceu numa família judia, né? A família de Jesus eles eram judeus, então naturalmente a expressão religiosa daquele momento era o judaísmo, né? Onde nesse contexto que Jesus nasce. E ele, por isso que ele diz que ele era alguém que conhecia, claro, como espírito da sua grandeza, ele conhecia tudo, mas ele sabia de toda a lei. E ele não, inclusive essa própria lei que ele não desdenha. Ele vai, não vir destruir a lei, né? A lei de Moisés, a lei de Deus, ele não veio. Ele respeita toda a tradição da religiosidade daquele momento e dá uma nova interpretação a tudo. Mas a família, eles eram judeus. Jesus vem de uma família judia, né? Isso. Mas tem mais respostas aí, não é? Olha, a Márcia diz o seguinte: Jesus era judeu, mas plantou o evangelho e os templos no coração dos homens com amor e humildade. Era o amor encarnado. É, exatamente, Márcia. Aí, boa explicação, né? Porque, de fato, historicamente, ele nasce nesse contexto, né, do judaísmo, com os seus pais, né, José, Maria, enfim, né? E tanto é que ele respeitava a lei, não transgrediu, mas ele sempre trouxe uma nova luz, né? A boa nova que ele vai então implantar, que não é propriamente uma religião, mas é o amor, não é? É esse amor em ação, é a caridade, como a Márcia está falando, né? O Evangelho e os templos no coração dos homens, com amor e humildade, as duas virtudes principais, né? A humildade, a caridade. Realmente, Jesus encarnou esse amor como a lei, não é? Do amor, como a revelação do amor, dizendo para nós, tomando da antiga lei. Veja que interessante, né, Max? E aí, Davi, queridas e queridos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Temos mais aí, por favor, Max. A religião de Jesus é o puro amor, cristianismo vivo através de seu evangelho. Ele é a expressão, né? Ele, na verdade, não escreveu uma única palavra que tenha ficado registrada, né? Nós sabemos que ele já escreveu com o dedo na areia, enquanto aguardava aqueles que queriam assassinar aquela mulher adúltera, né? A gente tem esse reporte aí dos benfeitores, os nossos discípulos de Jesus imediatos, né? Mas ele mesmo não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os seus continuadores, né? E, na verdade, o que verdadeiramente ele escreveu foi como ele viveu. Então, quando ele vira-se para aquele jovem que diz que o seguiria, mas que primeiro precisava enterrar seu pai, ele diz que até os lobos têm um covil para se dormir. Cada um tem a sua pedra para encostar a cabeça. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Então, ele, na verdade, não era detentor de nada dessa terra. Aliás, gente, é uma reflexão, né? Nós fomos incapazes de oferecer para ele o mínimo, né? Ele chegou aqui na Terra, nós não conseguimos oferecer uma mínimo local para ele ficar. Colocamos ele num coxo que gentilmente nós chamamos na verdade, de manjedoura, só para ficar bonito, mas nós sabemos que é um coxo onde os animais comiam o capim, comiam o alimento, né? E onde é que a gente devolveu ele para o mundo espiritual? Numa cruz absurda, completamente impensável para uma criatura como ele. E isso são exemplificações que começam na humildade,
vivendo sem ter um lugar para colocar sua cabeça, mostrando o desprendimento completo que ele tinha sobre essa terra, e entregando-se como um cordeiro manso no sacrifício supremo para que nós compreendêssemos também nós o caminho que, se quisermos segui-lo, precisamos considerar para ter entre nós, né? Então, assim, a expressão do Evangelho é o próprio Cristo que viveu. Então, nós temos que tê-lo como guia, modelo mesmo, porque sem ele nós não conseguiremos atingir os píncaros do nosso processo evolutivo. Muito bem, Marcos. Olha, o Walter diz aí, Jesus não tinha religião propriamente dita, sua religião era o amor e a caridade em pessoa. A gente vai vendo a extensão, né, no sentido de não ficar apegado necessariamente às tradições, aquelas questões, porque Jesus superou tudo isso. Então essa questão do amor, da caridade, falam alto mesmo. Mas tem mais umas duas explicações para a gente, olha aí, por favor, Davi. O Robson respondeu assim: Jesus era judeu, nascido de mãe judia. Era chamado de rabino. Frequentava o templo de Jerusalém junto de seus discípulos. Muito bem, Robson. Ele realmente, inclusive mantinha a tradição de ir ao templo, né? Embora ali deixasse a sua mensagem, toda aquela interpretação, mas ele ia ao templo, né, com seus pais, quando criança. Tem passagens que mostram que ele foi apresentado ao templo, né, como estava no Velho Testamento, que ele seria apresentado ao templo, e ele foi, né, então toda essa construção, né, vai acontecendo até ele, que vem mudar, como o Max falou, vem mudar tudo, né, vem dividir a história e mudando toda a realidade. E ainda tem um Perfeito. ponto assim, só para a gente complementar, me perdoe entrar na na sua fala, Davi, mas é assim, vamos lembrar aquele caso daquela mulher Ciro-Fenícia, que tinha uma filha que estava obsediada, né, e que implora a Jesus, e Jesus parece não querer ouvi-la, né, até que os apóstolos aproximam-se dele e joelhos, Senhor, despeça, então, se o senhor não vai respondê-la, porque ela está falando muito e não dá sossego para a gente, mais ou menos assim, né? E Jesus diz que tinha vindo a esse mundo para os filhos transviados de Israel. O que significava dizer que ele tinha um compromisso direto com a raça judia. Nós não podemos esquecer disso. Não só com a raça judia, com os hebreus de uma maneira geral, porque os samaritanos se incluíram também nisso, né? Eram 12 tribos, as duas principais estavam em Cisânia, entre elas, mas Jesus, apesar de ter nascido judeu, jamais repudiou. Tanto é que ele coloca o samaritano em posição elevada naquela parábola, né? Então, a gente percebe que Jesus atende aquela Ciro-Fenícia porque ele sabe que, no fundo, parece que a gente deduz da interpretação da passagem de que ela era uma ex-israelita que reencarnou ali porque não soube aproveitar a bênção de ter aquela conduta de ter um Deus único, de ter todas aquelas coisas, que apesar dos desvios, era a única religião estatuída que tinha só um Deus, né? Então, assim, era diferenciada. E não vamos esquecer, gente, tanto é que ele recomendou, tanto para os 12, para os 72, para os 500, para ir só aos filhos transviados de Israel, não procurar os gentios. A quem que ele determinou procurar os gentios? A Paulo. Paulo foi o que finalmente fez, depois que ele se foi, o papel de expandir o evangelho a toda a gente, não mais só aos filhos de Israel. Então, sim, ele era com certeza judeu, né, Geraldo? Isso. Até a Juscelma Faria, né, faz essa pergunta em 2105, se Jesus nasceu sob uma família judaica, mas ele praticava a religião. Praticava nesse sentido, né, de não destruir a lei, mas de lhe dar cumprimento, a obediência, a essência moral, ética da lei, não é? Porque é lei divina. E Jesus, o que ele fazia era superar as questões tradicionalistas em que se pegava o conceito da lei ao pé da letra. Não é? Não pode, por exemplo, né, obrar no sábado. Não é? E ele vem dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então não podia curar, não podia fazer nada, né, no sábado. E Jesus vem mostrar para nós exatamente esse aspecto espiritual. Muito bem, José, acho que ficou bem claro aí diante de todas as explicações. Davi, nós vamos voltar contigo, querido, para a gente fazer o item 7 e já encaminhando aqui para o fechamento, né, desse tópico tão interessante que é o Espiritismo, aqui no capítulo de número 1, Não Vim Destruir a Lei. Vamos ler o item 7 e você traz para nós, Davi, a leitura e a explicação, por gentileza. Vamos lá, então. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei,
mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo, que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Olha que sublime, né? Essa informação, essa explicação, que quando ele diz, né, que realmente, como Jesus disse que ele não veio destruir a lei, o Espiritismo também diz isso, né, que também não veio destruir a lei cristã. Ou seja, todo o cristianismo está inserido no Espiritismo. Ipsis literis, não há nada do cristianismo, do que foi falado por Jesus, ensinado por ele, que não esteja no Espiritismo. Por isso, quando alguém diz que o Espiritismo não é uma doutrina cristã, novamente digo que não sabe o que está dizendo, né? É necessário estudar antes de combater ou criticar. Porque toda vez que a gente critica alguma coisa que a gente não conhece, a gente está fazendo um papel estranho, né? E não merece respeito. Se você não fala do que não sabe, você não merece respeito, né? Então a gente precisa estudar. Porque o Espiritismo, todo o cristianismo está contido no Espiritismo. Não existe nada dos ensinamentos de Jesus que não esteja na doutrina espírita, né? E mais ainda, o Espiritismo vem ensinar a cumprir essa lei, não apenas conhecer, né? Não apenas transformá-la em dogmas, em preceitos religiosos, em cultos, mas cumpri-la, né? Ensinar a gente a cumprir, especialmente para nos tornarmos melhores, que é o objetivo dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio para nos ensinar a sermos melhores do que nós somos. E o próximo é o caminho para isso. Porque é através do próximo é que nós vamos nos conhecer, nos melhorar e desenvolver os valores que a gente precisa. E a doutrina espírita nos ensina isso, que a reforma moral é justamente para que as inter-relações, ou melhor, as relações interpessoais sejam as mais sublimes possíveis, que é o futuro da nossa terra, o futuro da nossa humanidade, o futuro do mundo regenerado, onde o homem vai completamente se entender, onde ele vai chegar realmente a uma relação interpessoal assim, ideal, aquela que esperada na condição evolutiva em que ele se encontra, né? Que é o mundo regenerado, lá na frente, onde nós vamos chegar. Esse é o objetivo do Espiritismo, nos levar ao cumprimento da lei do Cristo, do cristianismo, a viver o cristianismo e não apenas mais conhecê-lo e fazer dele motivos de artigos de fé, puramente de crença, de dogmas, mas sim praticado, vivenciado, né, na experiência, né, da criatura nesse mundo. Então, é o cumprimento mesmo, né, que vai se dar para que as coisas futuras sejam como elas são. Só fazendo um adendo aqui, muita gente diz assim, esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, Jesus estava enganado, as coisas não estavam certas, porque mas veja bem, acreditar que o mundo vai ser destruído, que tudo vai terminar no caos, seria negar uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, que é bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ou seja, se os mansos vão possuir a terra, então tudo não vai ser destruído, e realmente nós não vamos terminar no caos. Ao contrário, nós vamos terminar na regeneração, que é um estágio muito melhor, que se Deus nos permitir, dependendo do nosso esforço, estaremos aqui para passar por essa etapa e continuarmos a nossa evolução. É isso mesmo, o mundo de transição, estamos em plena transição para o mundo de transição, que é o mundo de regeneração. Estamos chegando aí na escala que Kardec coloca no capítulo 3º, que a gente vai estudar, chegando aí quase no meio do caminho, né? Assim, simbolicamente, aí nessa nossa trajetória espiritual. O Max, para a gente ir fechando, querido, a gente vê como Kardec é didático, é impressionante a clareza, a organização, a objetividade, como ele organiza, não é, as ideias, e traz os textos assim. Ele vai dizer para nós aqui que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. É impressionante, não é, Max? Aí é que está, né, o diferencial, porque quando você toma uma obra de Kardec para estudar,
você sabe que há uma lógica no raciocínio, você não é aquele, sabe aquele tipo de leitura que você começa a fazer, faz um sentido, e depois começa a não fazer sentido, e você meio que desanima de ver a obra, porque não está claro. Não, Kardec é claro do começo ao fim. Não tem como você pode ser até um principiante, começar a estudar, ter dúvidas, anotar lá nas que não deve estar certo. Aliás, eu aqui faço o meu testemunho pessoal. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, antes de ser espírita, eu era um espiritualista, já me acercava dessas coisas desde menininho, eu me lembro muito bem disso, mas eu fui travar contato com o Espiritismo tem pouco menos de 2 décadas, né? E, na verdade, quando eu comecei, eu vi, assim, começando a ler o primeiro livro, que era exatamente começando pelo começo mesmo. Eu aprendi a fazer exatamente o certo no estudo do Espiritismo. E aí eu pegava aquelas respostas do livro dos Espíritos e anotava assim do lado. Mas isso não pode ser possível? E colocava lápis, tá? Porque no meu íntimo dizia assim, bom, pode ser que eu não esteja fazendo uma análise bem correta. Colocava nada. Aí continuava estudando, mas não esquecia aquilo lá. Aí lá na frente eu encontrava outra resposta que fazia todo sentido. Aí eu voltava lá atrás e apagava aquelas crianças, deixa de ser pulpo, vê se aprende. Então, a gente, na verdade, precisa, como o Davi falou, para a gente julgar qualquer obra, a gente precisa estudá-la, precisa dominá-la, conhecê-la. E estudar e dominar a obra espírita com Allan Kardec, com todo respeito, é muito fácil, basta a gente querer. Se a gente tiver a persistência de estudar com continuidade, por isso que a gente chama de ensino sistematizado, né? A gente vai com certeza ter esse domínio e aí sim perceber o quanto Kardec é um pedagogo de primeiríssima linha que nos ensina. Nós passamos a ser educandos de uma linguagem simples, lógica, racional, ao ponto dele nos levar a construir uma fé que ele chamou de fé raciocinada, que a razão é o crivo que você usa para poder chegar a esse contexto. Nada mais agradável e simpático para o meu íntimo do que ter essa certeza de que eu não vou crer, eu vou saber. E saber é estupidamente mais forte do que crer, porque quem crê pode descrer, quem sabe nunca deixa de saber. Então é uma bênção estudar Kardec. Nós convidamos a todas e todos os amigos que comecem pelo começo. Vai lá pela obra básica, atravessa cada um dos livros, você vai ver que bênção que a sua vida vai receber a partir dessas compreensões, né, Geraldo? Exatamente. E a segurança, né, doutrinária que a gente vai tendo para poder compreender a essência do Espiritismo que está, como o Davi estava explicando, toda no Evangelho do Cristo, né? Toda no cristianismo, o cristianismo verdadeiro, nessa essência ética e moral que Jesus nos trouxe. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina cristã, é uma religião nessa acepção, não é? No sentido de nos unir ao Pai, de nos reunir em comunhão fraternal e solidária, porque todos somos irmãos formando uma só família. Davi, olha, o tema tão importante. Depois, na semana que vem, vai continuar com o item 8. Kardec vai fechar essa parte de explicação dele de maneira brilhantíssima e depois vai trazer as chamadas instruções dos Espíritos. Olha, a recomendação do Max, gente, vamos ler, vamos estudar sem pressa. Vamos assim, cada parágrafo que Kardec escreve é muito rico, porque cada palavra tem sentido, tem significado, nada é vazio. E a gente vai aprendendo assim, não é, a compreender o Espiritismo. E ele bem compreendido vai ser uma luz na nossa vida, para que a gente não se equivoque, ou pelo menos se esforce por fazer o melhor ao nosso alcance. Com você, Davi, querido, muito obrigado, viu? Obrigado, Max, Davi, obrigado a todos. Pois é, o nosso tempo vai adiantando, né, aqui, e nós não queremos correr com o nosso estudo, queremos ir passando realmente como a gente vai comentando essa roda de conversa tão agradável, né, e é muito importante, muito sublime a gente poder estudar esta obra que elucida, né, que traz claridades ao nosso entendimento em relação à mensagem do Cristo. Tendo aí ela em quase todos os capítulos, nós temos aí a passagem do Evangelho, né, a citação do Evangelho de Jesus, temos as ponderações, as considerações de Allan Kardec, e temos também as instruções dos Espíritos, ou seja, os comentários feitos pelos próprios Espíritos que o Kardec inseriu, né, em cada capítulo, com quase todos eles, para que a gente tivesse, então, essas luzes ampliadas, né, esse entendimento ampliado, e pudéssemos, então, não termos dúvidas,
porque, como o Max disse, já não é mais uma questão de crer, como o Campeche também disse, né? Mas é de entender, realmente de sentir, porque a gente percebe e sente, né? O Evangelho fala conosco, quando a gente estuda ele fala conosco, ele fala com a nossa vida. Então, muito importante. Estamos chegando, então, né, ao final das nossas atividades desta noite, e se o Max tem alguma consideração a fazer para encerrar, deixamos aí aberto. Só aproveitando essa deixa que você nos propõe, Davi, tipo assim, né, para a gente poder ter uma ideia do que é você travar contato com essa doutrina. Você é um antes e você será outro depois. Você nunca mais será a mesma pessoa se você compreendeu e sentiu esse evangelho. Você nunca mais, eu vou repetir, será a mesma pessoa, porque haverá uma transformação tão profunda no seu íntimo que você irá viver de outra maneira que talvez você nem mesmo pudesse imaginar que você conseguisse. Mas a força do evangelho, a força do espiritismo te movendo nessa direção faz com que você consiga. Então, gente, estudemos e passamos a sentir esse evangelho para que possamos vivê-lo de fato, porque essa é a função do espiritismo, nos levar a viver o evangelho de Jesus onde e quando estivermos. Fechado, Davi? Desculpa, eu apertei aqui, mas não abriu. Estamos, então, encerrando, né, a nossa atividade. Gostaríamos que o nosso querido Geraldo fizesse o encerramento para nós. Ele que tem o seu dom musical e traz para nós essa atmosfera boa que a música nos dá. Que bênção, né, Davi, Max, amigas, amigos queridos. Queremos agradecer a todos, né? Sentindo a presença da espiritualidade, lembrando aí das bem-aventuranças, né? Iniciando lá o Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nesse momento que estamos vivendo, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo.
Próxima semana estaremos de volta.